Bom dia, Bruno. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso 11º episódio do Pipocast, o podcast do Instituto Pipoquinha, né? Hoje seja que o podcast, ele transforma vidas, né? Aqui a gente está plantando uma sementinha onde a gente vai espalhar o amor, esperança e transformação social. Eu sou Ivone Braga, fundadora do Instituto Pipoquinha, que é um centro de apoio às famílias. Eu tenho uma missão, um dom que Deus me permitiu para direcionar esse projeto há 16 anos que eu venho aqui. Vamos falar da parceria, a diferença e histórias em tocar no coração das pessoas, iniciativas que mostram o mundo. Então, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho aí, Bruno, se apresente, né? Que a gente vamos falar com o tema hoje, gente, em seguro em vida, quando a proteção e a liberdade de viver agora. Bom dia a todos. Eu sou Bruno Vieira. Um orgulho enorme fazer parte aqui do podcast. Obrigado pelo convite. Esse trabalho tão bacana, tão interessante. Muito bom estar por aqui. Hoje, falar um pouco desse assunto que acaba sendo pouco explorado, pouco discutido no Brasil, que eu acho que pode agregar de alguma forma aí para muita gente, muitas pessoas, e está bem relacionado aí com relação ao trabalho do próprio Instituto, né? Que é um ato de amor, um gesto aí de carinho, pensando principalmente na família, nos filhos. Então, muito interessante. Obrigado pelo convite mais uma vez. Graças a Deus. Bruno, seja muito bem-vindo a esse podcast, né? Que alegria que estar aqui começando esse dia com você para apresentar, ouvir quem é o Bruno, quem é a Prudential, né? Nesse universo dos seguros aí, Bruno. Vamos lá. Minha história, eu sou mineiro, pelo sotaque aí já dá para perceber de imediato, né? Sim. Eu sou natural ali da região do Triângulo Mineiro, eu sou de Uberlândia. Mas eu já moro em Brasília aqui há alguns anos, cerca de 7 anos para ser mais exato. Eu vim para Brasília anteriormente a respeito aqui, foi por conta do Exército. Eu vim transferido para cá e aí eu acabei me situando muito bem aqui, me instalando. Hoje eu gosto muito aqui da cidade, o pessoal que vem de fora de Brasília costuma gostar bastante, né? Então, bem legal com relação a isso. E aí eu já sou cliente da Prudential há muitos anos, apesar de culturalmente a gente falar muito pouco, né, de seguros no Brasil. Eu tive contato por meio de um grande amigo meu, uma pessoa muito próxima, há muito tempo. E aí eu acabei me tornando cliente da Prudential. A Prudential é a maior seguradora do mundo. Eu acabei tendo um contato e achei interessante, me tornei cliente. E aí, numa das revisitas, eu até conversando, a gente estava num outro evento, até num casamento. E aí ele me comentou sobre a possibilidade, né, da aquisição da franquia, de adquirir aqui uma franquia aqui na região de Brasília. E aí eu me interessei bastante e acabei optando ali por seguir para essa área. E é comum, assim, nessa área de seguros, é muito comum a pessoa que veio de outras áreas, eu sou engenheiro civil de formação, vir para atuar nessa área de seguros, né? E desde então eu já estou aqui há alguns anos atuando e é uma área que um propósito é tão forte que acaba sendo muito interessante, né? A gente gosta muito do trabalho e vem seguindo desde então, do ano de 2021, a gente começou com o trabalho para iniciar de fato ali em 2022. Então, hoje, o nome do meu escritório aqui é BHV Life Insurance. Fica aqui na região fisicamente em Brasília, mas tem cliente espalhado no Brasil todo. A situação do online ajudou muito, né? Sim, entendo. E o seguro em vida mais moderno, né? Que muita gente ainda tem aquele mito, né? Que só serve quando a pessoa morre, né? Então, assim, a Prudential ver isso com outro olhar diferente. Então, o seguro em vida, o que vocês oferecem de diferencial na Prudential? Hoje, essa situação do seguro de vida no Brasil, ele tem tido culturalmente essa visão, até uma visão um pouco distorcida, porque o que a gente entende normalmente com seguro de vida você paga um valor, faleceu, alguém recebe, né? E aí, muitas vezes, quando a gente tem contato a esse tipo de produto, normalmente são por meio de gerentes, né? Tá ali no banco, aí o gerente fala, tô batendo a meta aqui, faz um seguro aqui para a gente aumentar o relacionamento e tudo. Então, acaba que é um produto que muitas vezes a pessoa não estava procurando, ela não tem muito conhecimento do que ela está fazendo, e aí ela realiza essa contratação durante um certo período, e aí, para quem não é da área de seguro, não entende tantas diferenças, né? E aí, se vier a falecer, na maior parte dos casos, tem o pagamento e deixa isso para alguém. O que a gente faz na Prudential, até por ser o molde internacional dos seguros, é justamente dar essa mudança com relação a essa visão do seguro, entendendo nele como uma ferramenta também de sucessão,
né? Inclusive, a gente vai falar um pouco mais dessa parte da sucessão, que é bem interessante, hoje é a ferramenta mais eficiente para isso. E aí é o seguro de vida, que eu até brinco, que é seguro de morte, né? Sim. Morreu, alguém recebe, acaba sendo muito interessante, se a pessoa tem dependentes, pessoas que precisam financeiramente daquela pessoa trabalhando para conseguir sobreviver. É o caso de uma pessoa com um filho pequeno, né? Nesse caso é interessante o seguro de vida de fato. Mas o grande diferencial da Prudential, Ivone, é com relação a essa parte da proteção em vida, né? Que são situações que, quando a gente tem o trabalho como uma ferramenta muito grande para gerar receita, né? Uma pessoa que é autônoma, empresária, se ela deixa de trabalhar em algum momento por algum problema relacionado à integridade física, uma doença, um acidente, uma cirurgia, qualquer coisa nesse sentido, ela tem algo que consegue dar esse amparo, ela consegue se precaver com relação a isso na ferramenta do seguro. Então, acaba sendo bem diferente, né? Pouca gente sabe que existe esse tipo de proteção e acaba sendo uma proteção que na maior parte dos imprevistos, consegue dar um amparo financeiro muito grande. Então, isso eu acredito que é o principal diferencial, né? Que a gente tem mudado essa parte da cultura. E até mesmo, né, Bruno, a pessoa tem aquela preocupação. Para que eu vou contratar um seguro em vida, né? Vai só assim, é pós-morte? Não, tem que ser o seguro em vida. Então, quais as situações que a pessoa pode usar esse seguro em vida? São diversas, Ivone. Hoje, quando a gente olha essa parte da proteção da capacidade produtiva, isso a gente faz um planejamento muito personalizado, isso depende muito de perfil para perfil, quais que são as coberturas, quais que são as situações, mas normalmente é feita uma reunião, a pessoa entende, explica para mim ali um pouco da realidade dela, o quanto essa parte da capacidade produtiva é relacionada com a geração de renda, eu entendo, e crio um mecanismo de proteção para isso, mas eu posso te dar alguns exemplos, né? Existem pessoas, por exemplo, se a pessoa trabalha com a parte física, né? Se ela é personal, por exemplo, se ela fratura um osso, ela vai ficar sem trabalhar durante um período, né? Então, eu calculo esse período, quanto que seria a geração de receita, e crio um mecanismo de proteção, por exemplo, a fratura óssea. Então, seria uma das etapas ali da gestão de risco que a pessoa receberia por ter fraturado um osso. Agora, se não necessariamente a fratura óssea gerar impacto na renda dela, não tem tanta necessidade dessa cobertura, né? Sim. Mas são diversas. A gente tem fratura óssea, parte de cirurgia, internação. É uma gama muito ampla de produtos. E eu acho que é bom a gente entender que, nos casos onde existe dependente, o seguro de vida também se faz importante. Se a pessoa tem um filho pequeno e ela vem a óbito, aquele filho que dependia daquela geração de receita pode ter, e muito provavelmente vai ter, um grande problema ali com relação à sua formação, à parte acadêmica, educação. Então, nesse ponto, o seguro ele consistiria na junção entre a parte de seguro de vida, né, essa parte do óbito mesmo, com a proteção de capacidade produtiva, que são essas situações mais cotidianas, né? A gente paga aí uma quantidade bem alta desse tipo de acionamento, desse tipo de cobertura. É bem interessante. Sim, e assim, também, gente, a Prudential, ela tem o seu lado social, né? Já tem uns 2 anos aí de parceria com o Instituto Pipoquinha. Hoje, gratidão aí pela estar continuando essa parceria, né? Tem esse lado humano de proteção. E você já viu de perto o seguro em vida, em diferença de pessoas em vida, né? Alguém ainda em vida teve alguma história que marcou a sua trajetória da sua carreira aí? É difícil falar alguma que não marcou, né, Ivone? São situações que de fato, emocionalmente são carregadas, né? Quando vem alguma situação nesse sentido. E frequentemente a gente passa por essas coisas. E teve uma que foi até uma das mais recentes agora, nesse último mês. A gente fez o pagamento de uma cobertura que, na época... O seguro, a gente quebra muito paradigma quando a gente explica a parte do seguro, né? E esse caso não foi diferente. Durante a reunião, eu expliquei como é que funcionava. Era um casal, né? Eles tinham 2 filhos. Um tinha cerca de 12 anos, na época da contratação, e o outro estava com 7. Então, eram 2 filhos crianças ali que tinham uma vida toda pela frente. E o pai era o pilar financeiro, a esposa também trabalhava, mas tinha uma renda relativamente menor, né, com relação ao marido. E aí, na época da contratação, eu lembro que eles queriam optar por fazer só o seguro do marido, né, porque a renda vinha na maior parte por parte dele. A gente tem uma parte muito forte do propósito, né, de sempre proteger todo mundo, porque a gente sabe que a gente nunca consegue prever onde o raio vai cair, né?
E foi exatamente isso. A gente fez a proteção para a esposa também, obviamente seguindo as proporções financeiras. E acabou o que aconteceu com ela, né? Ela foi diagnosticada com câncer de mama. Inclusive, tem um dado interessante. Hoje, se a gente olha o percentual das mulheres hoje no Brasil, 43% vai ter câncer de mama ou de colo de útero. Então, isso é um dado muito, muito agressivo quando a gente olha com relação a isso, né? E ela teve, a gente pôde pagar. Só que um ponto que a gente sempre fala nas reuniões, a doença estava nela, ela foi diagnosticada, ela recebeu a nossa cobertura, só que isso impactou diretamente no trabalho do marido, porque ele tinha que acompanhar, eles tiveram que contratar babá para cuidar das crianças, né? Então, toda aquela rotina que eles já tinham estruturada, eles tiveram que abrir mão, e aí ele acabou reduzindo muito o faturamento dele por conta disso, trabalhava na parte comercial, né? Então, foi um impacto muito forte, e quando a gente chegou com a liquidez, com o valor do seguro ali, foi bem emocionante, porque ela tinha sido a que mais tinha dado empecilho na fazer a contratação dela, né? Eles queriam fazer só a contratação do marido. E aí ela agradeceu muito a parte de a gente ter conseguido conversar e mostrar essa importância. Agradeceu muito por ter tomado a decisão e foi, de fato, crucial ali para a parte financeira deles, né? Então, é interessante, a gente sente um propósito muito forte e vê o tanto que é importante essa conscientização, né? De mostrar ali a importância não só para um, mas para a família como um todo. E aí eles puderam passar bem tranquilo, assim, financeiramente falando. Ela já fez o procedimento, pôde contratar um procedimento mais caro, que o plano de saúde não cobria, justamente por ter recebido essa liquidez externa. Eles tinham acabado de comprar o imóvel, então eles estavam totalmente sem reserva. Então, a parte do seguro ajudou muito. E eu tenho certeza que as crianças vão agradecer isso, porque não precisou sair da escola. Sim. Né? A parte dos cursos. A rotina delas, né? A rotina. Tudo isso permaneceu constante ali, justamente por ter recebido essa liquidez externa, né? Então, hoje ela está tudo bem, graças a Deus. Que fisicamente, né? A parte da saúde está bem, Que está bom. tranquila ali, encaminhada. E a parte financeira também, né? Então, É importante se a também. gente pudesse Além da resumir- saúde, né? Sim. O bem-estar da família naquele momento tão difícil realmente fez toda uma diferença, né? Que é Exatamente. importante. Até mesmo o que você costuma ouvir das pessoas quando ela descobre que pode ser cuidada agora, não depois. Dá só uma pausezinha e a gente vai voltar a essa pergunta, tá, Ivone? Tá. Será que ficou repetitiva? Pode ir, Ivone, pergunta. Bom, Bruno, o que você costuma ouvir das pessoas quando ela descobre o que pode ser cuidado agora, não depois? Você deve ouvir muito isso, né? Muito, muito. Esse caso é até interessante. Eu até costumo fazer uma analogia. Eu falo sempre isso. Se você compara o seguro... Imagina que na garagem lá de casa você tem duas caixas, né? Uma caixa que tem 4 rodas e favorece a sua locomoção. E a outra que tem como se fosse uma máquina de dinheiro, que você puxa ali a máquina de dinheiro e cai o dinheiro ali para você todo mês para você fazer o que você quiser. Sim. Normalmente, se a gente pergunta no Brasil qual dessas duas caixas que você faria um seguro, a gente tende a pensar, se imaginar a caixa das 4 rodas como um carro, tem que fazer seguro do carro, né? Se você bate o carro, se você é roubado, aquele prejuízo você não pode ter. Só que muitas vezes a gente nem sabe da existência. Essa máquina de dinheiro é nosso trabalho, né? E a gente não sabe nem da existência desse tipo de seguro. E aí eu costumo fazer uma analogia dentro desse sentido que você está falando, que é com relação a contratar o seguro antes do acontecimento ou após. Se você pensa nesse seguro do carro, se você tem o carro sem seguro e bate o carro ou já é roubado, você não vai conseguir ir lá e contratar o seguro. Né? Não tem jeito, isso tem que ser feito previamente, né? E da mesma forma acontece com o seguro em vida, ou o seguro pós-mortem também. Esse seguro ele precisa ser contratado em uma situação que está tudo bem, né? Em que a pessoa não tem nenhum tipo de problema de saúde, a pessoa não passou por nenhum problema mais sério. Nesse caso, ela consegue fazer a contratação. Se já tiver passado, vai ficando bem complexo. E apesar disso, a Prudential, a gente chama essa análise de underwriting, né? Que é a análise que a empresa faz para subscrever o risco ou não. A Prudential hoje é a maior do Brasil nesse sentido, é a que mais aceita problemas prévios, mas ainda assim, tem vários problemas que não tem como. Então, se a pessoa, por exemplo, já teve um câncer, alguma coisa nesse sentido, ela não consegue contratar por mais que ela queira, né? Então, acaba que essa parte da conscientização, hoje a gente está com saúde, hoje as coisas estão muito bem. Então, o momento melhor de fazer a contratação,
contratação é justamente nesse sentido, né? E Em não após vida. o problema, né? Sim. E quando a gente está saudável, né? A gente nunca Não, sabe como. claro. E como a Prudential ela tem uma consultoria personalizada, né? Tanto assim como a família contratou aquele plano de seguro em vida, né? Mas no meio do caminho todas como as nossas vidas, né? Tem muitas pedras no caminho, né? Às vezes pode acontecer alguma separação. Como que a Prudential resolve essa situação nesse sentido, na parte sustentária? Não. Nesse caso, se a gente for pensar assim, com relação à família que fez a contratação e teve a ausência de um dos cônjuges, o seguro ele entra como uma ferramenta excelente para auxiliar na sucessão patrimonial, né? Hoje, a ferramenta mais eficiente e barata com relação à sucessão é o ativo securitário. Por quê? Ele é um ativo que vai vir para a família de maneira líquida e geralmente é uma liquidez imediata. Normalmente, o processo de inventário hoje no Brasil, a gente vê processo estendendo aí de 7, 8 anos de inventário. Né? O seguro ele chega em 72 horas, 4, 5 dias no máximo. Isso faz muita diferença, porque a família consegue acessar aquela liquidez, aquele valor, e resolver ali os problemas emergenciais com relação à situação do falecimento em si, e principalmente arcar com as custas do inventário, que geralmente é o maior empecilho para que o processo ande. Então, ela arca com essas custas e consegue acessar o patrimônio. E, dali em diante, conseguir seguir com o legado que foi adquirido ali ao longo da vida, né? Então, essa parte da personalização, também, né? Sim. E quanto maior o patrimônio, maior o problema que é deixado para a família nesse sentido, né? Então, a gente entra muito nessa seara também, tá? E também, assim, tem algum mito ou medo que as pessoas têm quando você começa a falar em seguro, Bruno? Totalmente, assim, a gente pensa, escuta várias vezes, né? Bruno, para que eu vou contratar um seguro para deixar, depois que eu falecer, alguma coisa para alguém? Eu já trabalhei, já estou deixando meu patrimônio. Então, qual que é a necessidade de eu contratar isso? Primeira coisa que eu explico é justamente que não é só um seguro de vida, né, que é um seguro pós-mortem. Tem a parte do pós-mortem, a parte em vida. E também com relação a esse patrimônio, Ivone, muitas vezes as pessoas não entendem que quanto maior o patrimônio que eu construo, maior o problema com o inventário que a minha família vai ter para acessar esse patrimônio. E muitas vezes isso fica para o governo, para custas com cartório, né? A parte do próprio advogado tem que ser contratado. E se a pessoa não toma alguma situação em vida, esse custo é bem alto depois. Sim. Então, esses tabus, né, de que eu vou pagar alguma coisa para deixar depois que eu já tiver ido, é um gesto de amor. Né? É um gesto de amor para cuidar ali da parte, por exemplo, da educação dos filhos, né, numa situação de ausência. Sim. É um gesto de amor com o seu futuro, né? Porque se acontece alguma coisa contigo no início da sua vida, da sua formação patrimonial, isso pode estender por vários anos. Então, a gente quebra esses tabus dessa forma, né? Que é importante também, né? Sem dúvidas. É igual você estava falando, o seguro é um ato de amor, né? Como você diria em contratar um seguro em cuidado consigo, né? Consigo mesmo, com quem a gente ama? Tem algum exemplo específico que moveu, né, estar nesse trabalho, Bruno, também? Sim, sem dúvidas. Eu tenho um caso de um grande amigo, uma pessoa bem próxima, que ele fez a contratação na mesma época que eu, a gente era bem novo, e ele foi diagnosticado com leucemia, com 27 anos. Nossa. E ter tido o seguro foi crucial, assim, ajudou muito, muito mesmo. Tanto ele quanto a família dele, que era de condição um pouco mais baixa financeiramente, não teria conseguido suportar ali a parte financeira. E eu vi uma pessoa no início da sua vida, ela tendo aquela relevância de ter tido o planejamento, né? E conseguir manter o patrimônio que já tinha construído e principalmente o que ainda ia construir. Então, é um gesto de amor, tanto com pessoas, no caso de quem tem dependente, com os filhos, com os cônjuges e principalmente consigo, né, com o nosso futuro. O futuro dele estava em jogo nesse sentido. E eu passei por isso, eu presenciei, eu vi o tanto que é complexo emocionalmente falando e principalmente financeiramente falando. Se você tem uma ferramenta que mantém a parte financeira estável durante esses imprevistos, que fogem totalmente do nosso controle, acaba sendo muito importante para o futuro, né? E, assim, para a gente encerrar, Bruno, fala uma mensagem que você deixaria para quem tem o seguro em vida, né?
E uma coisa assim para as pessoas refletirem, né, nesse olhar de contratar o seguro em vida. Eu acho que essa parte do seguro é um ponto. A decisão que a gente toma em fazer um planejamento de gestão de riscos, tanto em vida quanto pós-mortem, ela foge da nossa personalidade. Ela vai além disso, ela vai para a família, para os filhos. Então, é um gesto para as pessoas que a gente mais ama. Então, pensa o seguinte, se a pessoa hoje está tudo bem, está trabalhando, está gerando sua própria receita, se tivesse que parar, seja temporariamente ou definitivamente com o trabalho, como é que seria? Como é que seria esse cenário sem nenhum tipo de planejamento? Como é que ficariam as finanças? E hoje, infelizmente, a gente não tem como falar que o dinheiro não é importante, né? A gente está falando aqui de sustentabilidade mesmo, questão de comida, de educação, de saúde. Como é que seria isso? Então, olhem um pouco mais para esse sentido, né, de se precaver, de se organizar culturalmente. No Brasil, a gente fala pouco disso, mas isso tem melhorado bastante. Inclusive, um dos principais pilares do nosso trabalho é isso. Olhem um pouco para isso, como é que seria essa ausência e o que eu posso fazer para conseguir corrigir isso, conseguir me precaver com relação a esses problemas. Com certeza, não é o que a gente espera, mas se acontece alguma coisa que todo mundo está sujeito, a família, os principais entes ali, as pessoas mais próximas vão agradecer muito essa decisão. Que é importante, né? Deixa as suas redes sociais, Bruno, para ver onde que a gente consegue te localizar, né? Para falar para os nossos ouvintes aí, nossos amigos solidários do Instituto Pipoquinha também. Claro, com certeza. O nome da minha locadora BHV Life, da minha corretora BHV Life Insurance, minha rede social Bruno Vieira _BHV. Então pode seguir lá, me chama lá no Instagram, me chama aqui ou acessa o site, lá tem meu contato também no WhatsApp. A gente está sempre à disposição aí, a gente pode montar, entender um pouco da necessidade e passar esse trabalho adiante, né, que eu acho que é o principal, né, conscientizar. Sim, conscientizar as pessoas, né, que o seguro em vida é importante. Bom, passando aqui para agradecer mais uma vez, Bruno, pela sua presença aqui no nosso Pipocast, nosso podcast do Instituto Pipoquinha. Agradecer também ao Daniel, do Espaço Integrar Negócio. Você que está aí pensando em algum local para montar a sua empresa ou fazer algum evento, venha para o Espaço Integrar Negócio também. Gratidão, Daniel. Muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe e até mais. Obrigado. Espero manter a parceria. Parabéns pelo trabalho mais uma vez, Ivone. Muito obrigado. Obrigada.